A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras aqui nos canais do Protagonismo Cidadão. Nesta semana vamos fazer aquele programa mensal no painel de governança local com o filósofo clínico Herbert Passos Neto. Vamos tratar de liberalismo e coletivismo e os desafios da responsabilidade social, né? Como que esse assunto, essa polaridade de discussão entre os liberais e os coletivistas ou os socialistas estão se enfrentando e quem sabe aí trazer uma terceira vertente que possa colocar um pouco mais de pimenta, uma reflexão mais profunda sobre esse tema e por que ele é tão importante de ser discutido no contexto desse ciclo de programas que eu estou fazendo com o Herbert, até na construção de uma obra literária que vai ajudar a contar um pouquinho da história dessa plataforma, desse canal. Então eu quero saudar e agradecer mais uma vez a participação do Herbert Passos Neto. Seja bem-vindo mais um programa, Herbert. Boa noite, Sérgio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer em estar aqui com vocês. Vamos lá. Por que é tão importante a discussão do liberalismo e do coletivismo, que aparentemente são opostos, e quem sabe aí uma outra vertente de discussão possa esclarecer melhor esse antagonismo ou não desses dois temas, Herbert? É importante porque nenhuma dessas duas vias consegue dar as soluções que prometem, né? Então, nem o liberalismo, de maneira irrestrita e absoluta, consegue solucionar todos os problemas da sociedade e nem mesmo uma vertente socialista ou mais coletivista consegue, né? Essa discussão já é antiga, a gente encontra paralelos dessa discussão ou prefigurações dessa discussão em vários momentos da história. E só para citar dois, a gente pode pegar lá no fim do século XIX, né, logo depois que surge ali o tal do socialismo científico, com Karl Marx, e numa fase que o mundo todo estava vivendo um pensamento mais científico, até de uma maneira exagerada, ali mesmo já se percebiam que o liberalismo não tinha solução para tudo, né? O próprio Marx faz uma crítica ao que ele chama de economia política, e ele vai fazer um trabalho ali para encontrar o que iria acontecer se essa parte mais liberal da economia, né, fosse simplesmente deixada correr frouxa. Acontece que a vertente socialista, ela também parte de uma lógica onde nós vivemos numa sociedade de massa e o indivíduo não tem uma verdadeira individualidade. Ele não tem exatamente nem mesmo um livre-arbítrio. Se a gente levar algumas premissas do Marx às últimas consequências, né, nós seríamos quase que completamente determinados pelas nossas condições socioculturais, né, ou mais propriamente no que ele dizia, pelos meios de produção. E como eles produziram muito a respeito disso, essa vertente ganhou muita força, ela permeou muito do pensamento do século XX, só que a gente passou o século XX também sem ver essas soluções. E nas últimas décadas a gente tem visto um crescimento de uma outra via que lembra até bastante uma discussão que houve no fim do século XIX, quando surgiu ali a opção do distributismo, né, com Hilaire Belloc, o Chesterton. Isso aí foi transição do 19 para o 20, eles discutiam uma alternativa e hoje nós temos uma linha de neo-aristotélicos, digamos assim, que surge uma vertente chamada de comunitarismo. Nem todos os autores que são vistos dentro dessa vertente gostam de se assumir como comunitaristas.
por conta de divergências da base filosófica que orienta esse tipo de movimento, mas tem uma discussão bem rica que tem surgido e me parece bem interessante. No mínimo, ela é válida a título de nós procurarmos as soluções de um ponto de vista cada vez mais racional e aberto a lidar com os problemas reais que a gente tem, em vez de ficar se baseando simplesmente por uma caixinha ideológica fechada. Eu sou liberal, eu sou socialista. Né? Então, você pensar em algo mais aristotélico, algo mais comunitarista, digamos assim, também não significa ser isentão. Muito pelo contrário, significa assumir uma posição que tem bons alicerces filosóficos também. Você falou quando ele surge no final do século XIX, mas eu acho que era importante a gente talvez ampliar um pouco essa linha do tempo para a gente poder entender por que surge esse movimento liberal do Rousseau ainda no século XVIII, que na verdade é consequência de alguns outros movimentos que vêm até antes do próprio iluminismo, no renascentismo. A gente já começa a ter algumas manifestações europeias que na verdade também não são por acaso, né? Elas também são fruto de toda uma construção europeia que nasce lá atrás, né? Que nasce lá atrás com o pensamento grego, que de uma certa forma construiu o modelo de sociedade judaico-cristã que o Ocidente construiu através dos seus impérios. O Império Romano, na verdade, a gente ignora ou esquece, ou faz questão de esquecer, os pilares que sustentaram o próprio modelo de Estado de Direito no mundo ocidental, como se isso fosse natural em todo o mundo. Muita gente não se questiona por que é que num país como o Brasil, ou como um país como os Estados Unidos, como um país como a Inglaterra, são norteados pelo chamado Estado de Direito, né, e pelo Estado Democrático de Direito. Como é que isso surge, até para quem está nos acompanhando poder seguir essa linha do tempo, na construção desse modelo de sociedade e o momento em que ele é questionado para que essa visão liberal ganhe força no mundo ocidental, Herbert? Então, se a gente for retroceder, dá para ir bem longe, né? Dá para a gente ir até onde o ser humano estava se fixando por meio da agricultura, né? Pelo menos o Engels gosta de fazer essa análise naquele livro Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, né? Ele gosta de retroceder até esse ponto, onde o ser humano começa a ter propriedade privada pela primeira vez. Ele vai dizer que a primeira propriedade é a mulher, que é a propriedade do homem, que a primeira luta de classe ocorre ali. Eu acho que seria um tanto de exagero, né? Me parece uma visão bastante anacrônica dele de tentar interpretar toda a história por uma visão já iluminista, ou pelo menos dentro do paradigma do iluminismo, né? Onde ele tenta interpretar tudo por meio do materialismo histórico, né? Então ele vai ver antagonismo de classe em tudo que é lugar e vai colocar esse antagonismo. Quando a gente vai caminhando e vai vendo a formação da polis grega, né? Das chamadas cidades-estado, a gente vê comunidades que precisavam se organizar. Elas eram muito menores, até mesmo do que a maioria dos bairros que nós temos hoje aqui na nossa região. Você tinha ali comunidades de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. Depois isso foi crescendo bastante. E na medida em que foi crescendo, foram surgindo dificuldades de se organizar. Naquele tempo, eles acreditavam, por exemplo, quem estava na linha do Aristóteles e do Platão, que o ideal de uma cidade seria ter 5.000 cidadãos, porque com 5.000 ainda seria possível todo mundo dialogar e discutir racionalmente o que era o bem daquela comunidade. Bom, enfim, é importante pontuar isso, porque nós estamos hoje numa sociedade muito diferente, com problemas diferentes. Então, nem tudo que eles faziam lá se aplica agora. Existem algumas linhas ali que nós usamos até hoje, né? Embora a gente esteja numa sociedade de massa, algumas questões são importantes. Por exemplo, a questão da discussão do que é o bem comum, né? Hoje nós temos um entendimento que eu entendo que é um tanto quanto equivocado, que o bem comum ele seria a soma dos bens individuais. Eles já entendiam que não, que o bem comum era uma outra categoria de bem, era um bem que estava de acordo com a finalidade daquela sociedade. Então, a gente vai encontrar algumas contraposições entre um pensamento clássico, que a gente pode colocar esses autores como realistas. A gente pode fazer uma categoria de autores, com alguns que são mais realistas, outros que são mais construtivistas e outros que são mais nihilistas.
esses mais clássicos, eles vão entender que existem verdades externas a nós, verdades independentes a nós. E, basicamente, o Aristóteles, né, vai se encaixar nessa vertente. Existem verdades que estão fora da gente, são independentes da gente, a gente vai reconhecê-las ou não e se adequar a elas ou não. Quando a gente vai para o Renascimento, né, depois de uma longa história de Idade Média, com muitos acertos e erros e problemas também que não foram resolvidos, quando a gente chega no Renascimento, há um questionamento muito importante ali que vai fazer uma virada. Por Maquiavel, por exemplo. Maquiavel, 2000 anos depois, né? Porque o Renascimento vem no século XV. Isso. Se a gente tiver que fazer uma linha do tempo, a gente pode pensar o seguinte: a gente tem a polis grega se desenvolvendo, vai chegando a um certo ápice e depois aquilo começa uma fase de decadência, né? Nessa fase de decadência, a filosofia surge ali como um exercício racional, né, para que a razão pudesse iluminar aquilo que eles estavam fazendo. E daí surge toda uma discussão muito interessante que vai ficar sintetizada, pelo menos do aspecto político, em 2 livros do Aristóteles, que é o Ética Nicômaco e a Política. Né? Um complementa o outro. A Política complementa o Ética Nicômaco. E ali ele discute o papel da virtude. Claro que essas discussões já haviam ocorrido antes, até com Sócrates, né, registrado ali pelo Platão, ou ilustrado pelo Platão. Enfim, mas o Aristóteles ele vai colocar a questão da amizade social como algo essencial, né? E como é que nós vamos fazer amizade? Como é que a gente vai ter coisa boa se a gente não tiver virtude? Então se discutia como as leis ajudariam a promover virtude. E havia já um entendimento de que as leis não podem tornar os homens bons, mas elas podem facilitar ou não que os homens se tornem bons. Enfim, era necessário que houvesse uma atitude moral, ou seja, pessoal, ética, voltada para o bem, aberta para o bem. Isso era entendido como necessário para a gente ter uma sociedade boa. Então, cada pessoa tem uma dimensão pessoal da sua ética e essa dimensão pessoal precisa ser trabalhada. Não dá para esperar que o Estado, a lei externa vá resolver tudo, né? De maneira aleatória. Você tem dimensões de responsabilidade. Você tem uma dimensão pessoal, você tem uma dimensão privada, ou seja, dentro da sua família, e você tem uma dimensão pública, que vai ser a política. Então, esse entendimento ali era muito forte, essa discussão das virtudes no Ética Nicômaco, que ele dedica até 2 livros do Ética Nicômaco, 2 capítulos, para falar sobre a amizade social. Em outro tema, ocupa tantos capítulos assim, ele ocupa 2 para falar só sobre essa questão da amizade, como é importante essa convergência, essa boa vontade da gente ter uns para com os outros. Mas veja que mesmo o Aristóteles admitia que era necessário ter uma sociedade bem menor para que isso funcionasse. Então, a aplicação disso hoje ela é muito localizada. Isso a gente consegue, com muito esforço, fazer na vida pessoal, na vida privada, em pequenas comunidades. Bom, seguindo por aí, a gente tem um fenômeno na Europa que é muito importante, que é o advento do cristianismo, né? Quando ele surge e a Europa vai sendo cristianizada a partir já do Império Romano. Então, os gregos, enquanto povo, já havia experimentado uma decadência muito forte. A própria formação do Estado Romano, do Império Romano, bebe nessa fonte, né? De como estruturação de sociedade, o surgimento do direito. Sim, eles pegam um monte de coisa que tinha dos gregos e vão ali dando outros nomes. Você encontra uma série de paralelos ali, inclusive da mitologia, né? Dos deuses, eles vão mudando tudo. Enfim, os romanos vão criando um império, coisa que os gregos não fizeram. Então eles criam ali o Império Romano, depois esse império acaba sendo cristianizado e a ética cristã traz um novo elemento que vai favorecer muito essa questão da bondade de uns para com os outros, né? É aquela frase de Jesus, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa ética cristã vai permear também muito do que se entende sobre bem comum da sociedade. Beleza. Só que ao longo da Idade Média, muita coisa aconteceu, né? E aí não dá para a gente aqui falar só sobre a Idade Média, senão a gente vai fazer um podcast só disso, mas o fato é que depois há um momento de decadência disso. Há um momento de decadência muito grande, e aí vai vir o Renascimento. Quando vem o Renascimento, vem um questionamento sobre tudo aquilo que estava acontecendo antes. Será que isso é verdade? Será que não é? E tem algumas marcas que vão dar o tom do que nós vivemos hoje. Por exemplo, uma marca é o Maquiavel. O Maquiavel era importante porque ele vai separar a ética da política. Para o Aristóteles não havia separação. Ética e política são a mesma coisa. Por quê? Porque a sua ética individual está necessariamente conectada à sua vida pública.
Não dá para você ser duas coisas. Ou você é bom ou você não é. Você tem virtude, você tem vício. Então, o seu papel privado, que você faz na sua casa, tem um impacto na formação daquela sociedade, nos valores que nós compartilhamos enquanto sociedade. Para a gente manter uma democracia ou qualquer esquema de governo, a gente precisa ter valores compartilhados. Bom, o Maquiavel, ele já entra numa outra fase, onde havia um contexto sócio, cultural e econômico bastante diferente, com necessidades diferentes, e naquele contexto ele vai achar, como muitas pessoas achavam, ou seja, não é que ele inventou isso, né? Isso já estava no ar, ele é o cara que sintetiza o negócio e vai separar a ética da política, ou seja, a política se torna uma questão de relações de poder e pronto, e a ética é outra coisa. Então, essa separação é uma marca muito grande e ela vai influenciar todo mundo que veio depois. Então, quando a gente começa a pensar na sociedade, o Renascimento, o que ele faz? Ele tenta fazer um exame próprio, sem depender de quem veio antes, justamente dos gregos, dos romanos, de tudo que veio lá de trás. Não, vamos analisar a gente, vamos ler os gregos agora por conta própria. Chega desses caras que estavam aqui discutindo, que se confundiram todos e a gente não está acompanhando a discussão, vamos começar aqui do zero. Esse é o Renascimento. E nesse Renascimento existe essa marca muito importante do Maquiavel, dessa separação de ética da política, e existe uma outra marca importante também do Spinoza. O Spinoza, do ponto de vista filosófico, ele faz uma crítica muito contundente aos milagres. Isso também é uma marca muito importante, porque ele vai ajudar a afirmar uma ideia que também já circulava, mas ele vai sistematizar uma ideia de que não existem milagres, o extraordinário não existe. Tudo que existe é explicável racionalmente. Então, o que as pessoas chamam de milagre, numa visão do Spinoza, seria apenas ignorância. Você apenas não sabe explicar o porquê que aquilo aconteceu, mas ele não admitia que pudesse haver algo sobrenatural. Para ele, tudo era natural. Basicamente, ele tem uma visão panteísta, uma visão de que tudo é Deus. O universo é Deus, nós somos parte de Deus. A gente vai encontrar, se a gente for observar religiões orientais, a gente vai encontrar muito desse panteísmo, mas o Spinoza ele vai para uma espécie de panteísmo, enfim, então para ele não existe milagre. O que acontece é que essa premissa tem uma consequência. Quando você fala que não existe nada de extraordinário, nada é milagre, como é que você vai explicar a vida humana? Então você começa a entender que o ser humano também não é um milagre, ele também não é criado exatamente por Deus da forma como se acreditava. Então essa crítica vai ser muito impactante. Não é que ela vai dominar tudo, não, as pessoas são cristãs até hoje, mas essa crítica ela é muito contundente, ela impacta tudo que vem depois, e no iluminismo isso encontra uma espécie de ápice, onde as pessoas vão negar a religião, vão negar um monte de coisa, vão tentar acabar com toda aquela cultura que a cristandade havia formado, que já estava em decadência naquela época, eles vão tentar acabar. Enfim, e assim a gente vai solapando uma série de valores, e isso tudo está alicerçado no surgimento do indivíduo enquanto tal. A modernidade, ela faz o parto do indivíduo. Veja que as pessoas antes não tinham nem sobrenome, né? É interessante o nosso telespectador observar esse detalhe, que as pessoas não tinham nome. Se você observar o nome das figuras de antigamente, da Idade Média, eles não tinham sobrenome. Você pega o nome dos santos, o Tomás, não, o Tomás de Aquino. São Francisco de onde? De Assis. Não sei quem de onde, é da Baviera. Cada um é de um lugar, as pessoas não tinham sobrenome, não tinham raiz, somente os nobres tinham isso. Então, era um coletivismo, as pessoas nasciam num modelo cristão e meio que, segue aí, não precisa questionar nada. No Renascimento, a Reforma Protestante faz também um papel, quando ela questiona a autoridade da igreja, ela também faz um papel de falar, não, peraí, por que eu tenho que acreditar, eu não posso examinar por conta própria? Então, esse exame por conta própria também é muito importante. Eu falei de dois elementos, mas acho que esse terceiro não pode ficar de fora, que é do indivíduo se colocar diretamente diante de Deus, sem a igreja como intermediária. Então, o indivíduo está ali e ele fala, não, peraí, se isso aqui é a palavra de Deus, então eu sei ler, eu posso usar a minha razão para examinar, eu não preciso da igreja católica para fazer isso. Então, o protestantismo surge também com essa premissa. Só que essa premissa, embora ela seja muito atrativa e tenha uma importância fenomenal para o que vem depois, ela também deixa o indivíduo numa situação meio precária. Porque imagina só, cada um de nós, enquanto indivíduos, nos enxergarmos sozinhos diante de Deus. Caramba, então agora só tem eu e Deus na jogada.
não tem nenhuma autoridade moral, intelectual acima de mim, e nem espiritual. Eu e Deus apenas. Eu falo diretamente com Deus. Beleza, é atrativo isso? É atrativo, mas a consequência disso é você também se sentir muito solitário. Então a sua individualidade vai sendo marcada por todos esses elementos, só que ela vem acompanhada. Ela não vem sozinha, ela vem acompanhada dessa separação da ética e da política, e ela vem acompanhada também dessa crítica aos milagres e do advento da ciência que vai crescendo e vai fazendo com que as pessoas questionem a fé. E quanto mais a fé ganha elementos irracionais, não irracionais no mau sentido, mas no sentido de que ela não carece de uma explicação racional. Essa é uma diferença entre... E um aspecto sobrenaturais, né? A fé protestante e a fé católica, embora orem para o mesmo Cristo e para o mesmo Redentor, elas têm algumas diferenças. Os católicos têm uma necessidade maior de dar uma explicação racional para a fé até onde a fé permite. Então é como se houvesse uma escada e ele pudesse ir caminhando até no limite da razão, porque eles bebem de uma influência grega muito forte. E aí beleza, daqui para cima, como dizia São Tomás, não, daqui para cima é só a fé supera a razão sem contradizer a razão. O protestante não tem muito essa necessidade, ele fala, eu acredito e acabou. E depois os filósofos protestantes, eles vão defender uma linha também de que você não precisa de fato de tanta explicação. Alguns deles vão entender que o ser humano nasce capacitado a crer em Deus, porque ele é criatura de Deus, é filho de Deus, então ele nasce com essa capacidade de crer sem precisar de alguma explicação. Beleza, isso não é um problema em si, mas quando você coloca alguém que não precisa de uma justificativa racional para crer, e você coloca isso num ambiente onde a ciência está avançando e todo mundo começa a se apegar à ciência, é óbvio que vai dar um conflito, e aqueles que vão pelo caminho da ciência vão falar assim, cara, mas espera aí, eu tenho raciocínio, se Deus existe e me fez com inteligência, com razão, eu posso usar minha razão para questionar. Então, como assim eu não posso questionar? Então, aquele mesmo questionamento da autoridade que o protestantismo faz, que a reforma faz da Igreja Católica, depois o ateu, o cientista, o filho do protestante, ele vai fazer o mesmo questionamento em casa. Ué, peraí, eu estou usando minha razão, você não consegue me provar nada. Vai usar o mesmo fio da meada. Então o ser humano vai ficando... Por que eu fiz essa trilha aqui a partir da tua provocação? Porque assim a gente vai entender como nasce o indivíduo que não existia antes. Então o ser humano vai se tornando cada vez mais indivíduo de fato e se sentindo ele mesmo sozinho com a sua consciência. Então esse é o indivíduo que vai sendo parido ao longo da modernidade. Na Revolução Francesa isso encontra vários marcos, e depois da Revolução Francesa, que é uma revolução entendida como uma revolução justamente liberal, em vários sentidos, até no sentido de libertar o homem de obedecer à igreja, ou de seguir aquela cultura, ele poder reinventar tudo do zero. A Revolução Francesa tentou fazer isso, tentaram fazer semana de 10 dias para não ter domingo, para ninguém mais saber quando é a missa, tentaram fazer um monte de coisa para destruir de fato a relação com a religião. Então o ser humano a partir dali tenta criar o mundo do zero. Então a gente tem em paralelo a isso, e junto disso, e até ajudando a fomentar isso, uma revolução industrial. Só um parênteses aí, Herbert, você não falou de Hegel aqui, mas a gente pode até, você fez um comentário interessante sobre a influência de Maquiavel em alguns pensadores, e se a gente considerar que Hegel é um filósofo materialista, a partir do pensamento dele, ele defendia que não havia uma verdade por trás daquilo que era observado pela sociedade, pelo homem, então tudo é observação da própria natureza, sem uma verdade subjacente por trás daquela realidade. Então o materialismo, o pragmatismo nasce aí, isso influencia várias correntes filosóficas. Então ele certamente, pela tua visão, foi influenciado também pelo próprio pensamento de Maquiavel. Então, o Hegel ele pode ser visto ali como o ápice do idealismo alemão, né? Então ele era espiritualista, né? Inclusive ele usa a filosofia dele como se ela fosse até uma justificação para o cristianismo do ponto de vista dele. Só que ele vai criar aquela história da dialética histórica. Uma das categorias fundamentais do Hegel é a contradição. Tudo tem uma contradição e vai surgindo síntese. O Marx é que vai pegar esse negócio e vai falar assim, cara, putz, o Hegel mandou bem pra cacete, só que eu acho que ele errou numa coisa. O mundo não vem de um espírito para a matéria. Porque o Hegel tinha essa história de...
era uma espécie de panteísmo também, né? Assim, fazendo aqui uma simplificação bastante grosseira. Mas ele entende que o mundo tem uma espécie de espírito e tem a parte material que obedece a isso. O Marx vai falar assim, não existe nada de espírito, só existe matéria. O homem que criou Deus. Isso, o homem que criou Deus é uma ideia muito forte em Feuerbach, que era um outro cara também que foi discípulo de Hegel. E quando ele aparece no negócio, ele fala assim, cara, tá bacana, o Hegel é muito bom, é um fenômeno e tal, mas putz, eu acho que o Hegel é quase perfeito. O problema dele é que ele suja muito a filosofia dele com esse papo de que existe espírito, né? Então vamos tirar isso aí, vamos entender que foi o homem que criou Deus. Então o Feuerbach desenvolve toda uma visão de que o homem que criou Deus, e o Marx era muito fã de Feuerbach. Marx se correspondia, fazia elogio para o Feuerbach, chamava para estar junto e tal, né? O Feuerbach já estava um pouco mais velho, não tinha tanta essa relação, mas o Marx era muito fã de Feuerbach. Então ele pegou muita influência do Hegel, do Feuerbach, que ele admirava, e daí que ele fala, putz, esse cara aqui deu uma justificativa boa para a gente ignorar esse papo de Deus e entender o que está acontecendo na matéria. Por quê? Porque na matéria tem sim o dono da fábrica, tem sim o cara que explora, tem sim o cara que trata mal, mas o outro não está podendo trabalhar, não, mas isso é exploração. Aí tem toda a explicação da teoria dele, que não é ruim não, do ponto de vista material ele acerta muita coisa. Só que o que acontece? Nessa transição, depois do iluminismo, você vai tendo o indivíduo cada vez mais solitário, ao mesmo tempo em que o mundo vai se urbanizando, por conta da Revolução Industrial. Então você tem uma migração do campo para as cidades. Não porque a cidade era uma maravilha, mas porque o campo estava uma porcaria também. As pessoas passando fome, dificuldade para plantar, para tudo. Então, nem tudo se explica pela história do pensamento. Às vezes a própria história material, ela ajuda a explicar, às vezes, muito mais do que a história da filosofia. A gente pode inverter a ordem, né? A filosofia muitas vezes aparece depois para justificar o que acontecia, para entender, para interpretar o que acontecia. Então, para adaptar um fato histórico a um pensamento dominante. Ou para entender mesmo, né? A filosofia política sempre fez isso. Ela revisa e reflete a respeito das ações que a gente tomou. O fato é que o indivíduo vai sendo parido e a sociedade vai se tornando uma sociedade de massa. E numa sociedade de massa, quando você sai do campo e vai para a cidade, há fenômenos de mudança na família propriamente. Porque o que acontece? No campo, a família, ela sempre foi a família estendida. Você mora no campo, tem filho, daqui a pouco o filho namora com a filha do vizinho, do vilarejo do lado, daqui a pouco vai tendo outro filho, aí a moça vem para sua casa, ou seu filho vai morar com não sei quem. Cara, e você vai criando o fenômeno da família estendida. As pessoas tinham mais filhos, muitos morriam porque a mortalidade era maior também, mas a família, ela sempre foi um clã, digamos assim. Esse negócio de família tradicional, que o pessoal fala hoje, é marido, mulher, filhos. Não, isso é um núcleo familiar. Isso nunca foi a família tradicional, isso é um núcleo. Tá? Só que deste núcleo você vai tendo um clã que vai se formando, com um patriarca, com uma matriarca, enfim. Então, isso era a família. Quando você começa a migrar para as cidades, a cidade ela é meio montada aos trancos e barrancos. Você não tem um grande planejamento. Olha, montei uma cidade aqui, venham para cá morar. Tá tudo. Não, a cidade vai sendo aos trancos e barrancos. Como aqui Santos, por exemplo, quando teve o descobrimento e se tornou um porto, um entreposto para tudo. As pessoas iam para cá para passar 3 meses e ir embora. Ninguém vai para cá para morar aqui. Então você vai no centro da cidade, você vê as suas todas estreitas, as moradias todas pequenininhas. Por quê? Porque você precisa abrigar pessoas sozinhas. Putz, aí o cara casa e tem um filho. Tá bom, faz um puxadinho aqui do lado. Então é tudo meio que no improviso. E nesse improviso, você vai também dando um espaço cada vez maior para o indivíduo. Putz, está ruim ficar aqui. Então eu quero ir embora. Hoje, o mercado nos dá a oportunidade de ir embora. Se você não quer mais falar com alguém da sua família, tá bom, você junta tua mala e cuia, arruma um trampo e vai embora. Então, a gente vai tendo uma fragmentação social cada vez maior. E tudo isso está alicerçado, de um lado, nessas premissas liberais, e que elas surgem também como uma forma de solucionar problemas daquele tempo. Um problema, por exemplo, daquele tempo que fez muita diferença era a própria guerra entre protestantes e católicos, as disputas religiosas. Havia muita discussão. Então, uma maneira de você brecar a discussão, agora eu vou voltar lá para o século XVII, só para a gente poder chegar aqui de novo com as bases traçadas. Havia ali uma discussão muito grande, uma dificuldade de conviver. Então, surge uma ideia nova. Eles abandonam aquele pensamento clássico de amizade social e tal, que o cara estava lá
um monte de guerra dos 30 anos, guerra disso, guerra daquilo, e eles começam a criar uma outra história. E falam assim, olha, vamos fingir que a gente não sabe nada. Vamos partir do zero para a gente não brigar? Então nem você está certo e nem eu estou certo. Vamos partir do zero. Então você tem o fenômeno dos contratualistas. Então você chega lá, o Hobbes, o Locke, mais para frente o Rousseau. Você vai tendo essas figuras e todos eles vão partir de uma ideia e não da realidade. Veja, os clássicos atrás falavam, olha, cara, a gente está chegando na realidade aqui. A gente pode até não ver com a total perfeição, mas a realidade está aqui, precisamos entendê-la e trabalhar a partir daí. Os contratualistas, eles já vêm influenciados pelas mudanças que eu comentei mais cedo, né? A separação da ética da política, a reforma protestante, o indivíduo sendo parido e tal, a própria crítica aos milagres que vai surgindo gradativamente, a dúvida, né, se aquilo é verdade, é só um meio de dominação. Então olha que interessante, vai surgindo essa ideia de que a religião é só um meio de dominação, que ela é o verdadeiro mal da sociedade, porque afinal as pessoas estão brigando por causa de religião. E no fim das contas, eles começam a falar assim, olha, vamos fazer de conta que nós não sabemos nada, que existe um tal de um estado de natureza e que nós aqui vamos nos reunir para fazer um pacto e viver. A partir daí surge um elemento que a gente pode chamar de sujeito utilitário. O que é o sujeito utilitário? É o sujeito que só enxerga na sociedade uma utilidade prática imediata. Ou seja, aí a crítica à religião como instrumento de poder vai ganhando muita força, as pessoas querem deixar a religião de lado e a religião passa a ser um papo cada vez mais privado. Você quer acreditar? Sérgio, acredita no que você quiser. Se acredita numa coisa, em outra, a gente não fala disso, não briga. Pode ser, mas a gente aqui está numa sociedade para sobreviver. Vamos aqui fazer um pacto social e daí que surgiu os contratualistas. E o pacto social, ele é feito de maneira cada vez mais idealizada. Por isso que esses autores vão se encaixar numa espécie de construtivismo teórico, porque eles vão idealizar um negócio e vão tentar agora viver de acordo com esse ideal. Qual que é o problema dessa vertente? E por que depois ela vai descambar num niilismo crítico, numas pessoas que falam, não tem nada disso aí, é só poder mesmo, ponto final. Por quê? Porque quando você começa a idealizar a sociedade a partir da sua cabeça e não a partir da realidade, você vai deixando de fora vários aspectos e você vai deixando de fora o que Aristóteles falava, que o ser humano ele vive em sociedade naturalmente e não por uma escolha racional. Nenhum de nós, nem nós aqui, nem quem está nos assistindo, começou a viver em sociedade porque decidiu. Olha, eu decidi viver em sociedade. Não, você já nasce numa sociedade, você nasce com uma cultura dada. E nós não estamos unidos aqui simplesmente por fins práticos e de mero interesse. Nós temos laços de sangue, nós temos laços culturais. A gente está unido naturalmente. Por Aristóteles, o ser humano é um animal político e essa é a natureza. Ele precisa da sociedade política para atingir suas perfeições. Os contratualistas vão fazer uma outra ideia que vai meio que pular esse ponto e falar assim, cara, não, a gente está junto aqui porque nós temos interesses e precisamos moderar o egoísmo de cada um. Então você começa a dar um papel para os desejos e para a moderação dos desejos pela força do Estado e não mais pela busca da virtude. Óbvio que isso lá na frente, do século XIX para o XX, vai descambar e as pessoas falarem, cara, vamos parar com essa porcaria, não existe justificativa racional para nada, o que importa é o desejo, quem pode mais chora menos, e assim a gente entra em figuras como Nietzsche e outros filósofos que vão justificar essa questão de que tudo é apenas poder e relações de poder e de interesse, quem pode mais chora menos, e isso mais ou menos vigora na nossa sociedade até hoje. E aí, isso também não resolve problema nenhum. Isso apenas fragmenta cada vez mais a sociedade. Porque como é que eu posso ter um ordenamento jurídico, social? Como é que a ordem social pode ser moldada por desejos particulares, como é hoje a cultura woke? Cultura woke é isso. Se eu me acho um elefante de bolinha rosa, eu posso exigir que todo mundo aqui me trate como elefante de bolinha rosa. Por quê? Porque é o meu desejo precisa sobressair em cima do coletivo. Então, esse individualismo exacerbado, ele só serve para fragmentar cada vez mais a sociedade. E tem um autor muito interessante, que é o Tocqueville, ele já falava dos problemas que haveriam na democracia. Por quê? Porque a democracia vai valorizando, de fato, esse papel do indivíduo e a gente vai saindo de uma sociedade
de foco nas virtudes e a gente vai saindo para o foco nos direitos, tudo é direito. Até a religião deixou de ser a alma da sociedade. A religião deixou de ser digamos assim, o fim último daquela sociedade, daquelas pessoas buscarem a salvação. A salvação passou a ser um direito. Ter o direito de buscar a tua salvação do jeito que você quiser, tá bom? Agora, de repente, você acha que buscar a tua salvação é melhor pelo satanismo, pelo sacrifício de crianças, né, pela matança de animais, e eu posso achar que, de repente, é para eu agarrar minha própria cruz. Então, a gente vai tendo que conviver com visões muito diferentes, e essa visão dos direitos, ela não tem fim, porque tudo vira meu direito. Então, é meu direito agora, né, que você me chame, sei lá, se eu falar que eu sou um elefante de bolinha, eu vou criar um pronome para isso, você vai ter que me chamar por esse pronome, senão eu posso dizer que você é uma pessoa que não tem empatia. Enfim, como que fecha essa conta? Só para finalizar esse longo comentário. A gente precisa hoje admitir que nem esse liberalismo exacerbado faz a gente chegar em algum lugar, nem o coletivismo exacerbado faz a gente chegar em algum lugar, e nem simplesmente achar que a vida não tem sentido nenhum e cada um pode tudo também vai levar a gente a algum lugar. A gente precisa usar a racionalidade para pensar juntos, a gente precisa ter abertura de coração e de mente para conversar uns com os outros e lidar com os nossos problemas desse nosso tempo. É importante a gente tentar fazer uma compreensão desse processo que você explicou aqui, até para que a gente possa fazer uma investigação de qual é a semelhança, quais são os pontos de semelhança entre a visão do liberalismo, do coletivismo ou até do chamado conservadorismo. Né? Você vai ver, por exemplo, hoje é muito falado de esquerda e direita, você vai ver liberais de esquerda, liberais de direita, você vai ver conservadores de esquerda, conservadores de direita, virou uma salada esse negócio, exatamente talvez pela ausência de uma reflexão mais profunda sobre os aspectos que nós estamos abordando aqui. Então a gente começou falando muito de Platão, Aristóteles, tentando trazer aí uma perspectiva do que eles propagavam na época, de que há sim uma verdade, há sim um conjunto de virtudes que orientam o comportamento humano, há um mundo das ideias, que seria um mundo superior que orienta essa natureza divina no ser humano, que busca por essa realização. Essa verdade essencial, de certa forma, seria o farol, seria a bússola para a construção dos núcleos familiares e das próprias sociedades, ou seja, o homem naturalmente, como você falou aqui, ele vive em sociedade como natureza, mas esse viver em sociedade não é um viver como os animais, como uma colmeia de abelhas, como um formigueiro. Ele não age meramente por instinto, ele faz isso guiado por valores superiores. Quando você começa a ter fenômenos da própria natureza, sociedade, problemas de fome, de guerras, né? Você começa a ter espaço para esses pensamentos que vão na contramão desse processo. Agora, o que eu queria investigar aqui, Herbert, fechando aqui esse comentário nesse paralelo, talvez a gente consiga achar essa visão em todas essas vertentes. Porque um outro pensamento importante de Platão é como essa sociedade se degenera, como uma monarquia se degenera para um absolutismo, né? Como uma aristocracia se degenera para uma oligarquia, como uma democracia se degenera para uma anarquia. Então, por mais que esse modelo de sociedade que foi pensado lá atrás, na filosofia grega, tenha ajudado o mundo ocidental a se estruturar, grandes países se desenvolverem e a qualidade de vida da sociedade melhorar também, há um processo cíclico, né, de ascensão e queda. E normalmente isso acontece no coração do homem. O homem muitas vezes, nesses casos, também o principal ator por propagar esse processo de degeneração. Quem está no ápice da aristocracia vai favorecer grupos de oligarquias. Quem está no ápice de um governo, enfim, quem está com a coroa muitas vezes vai descambar para uma tirania, e quem está liderando os movimentos de democracia vão propagar um processo anárquico. Então, você concorda com isso, que há esse aspecto cíclico que foi colocado lá atrás, e também, se você concorda ou não, que a gente vai encontrar um pouco de um pouco desse pensamento em cada uma dessas três vertentes que nós colocamos aqui?
Sim, há esse aspecto, e eu acho que o Aristóteles, mais uma vez, nos ajuda a entender isso, porque a degeneração, ela vai ocorrer, como você falou, no coração do ser humano, pela falta de virtude, né? E por ceder aos vícios. Talvez se a gente recorrer à doutrina do pecado original, isso seja uma forma boa de entender. Porque o que acontece? Uma coisa que cada um de nós precisa decidir é o que nós acreditamos que nós somos. Tem vários mitos de criação do mundo. O mito do Gênesis, Adão e Eva, tem Gilgamesh, enfim, teoria científica do Big Bang, você pode ver evolução, você vai precisar em algum momento parar e refletir sobre isso, sobre o que nós somos. Eu vou partir desse princípio que eu acho que nos ajuda a complementar Aristóteles, né, a respeito da virtude, né, e falar do mito de Adão e Eva. Eu vou chamar de mito porque eu não estou falando de teologia, eu estou falando de filosofia, e até quem não é cristão também pode entender, né? Por isso eu vou falar em termos de mito, embora eu seja católico e acredite nisso, né? E acredito também que há motivos razoáveis para querer, né? Mas enfim, o mito de Adão e Eva vai dar uma explicação no mínimo muito interessante até para quem é ateu. Ele vai falar: olha, meu filho, existia lá um paraíso, Deus em pessoa criou Adão e Eva, e eles foram criados num estado de inocência e justiça original. Só que em algum momento, como eles têm liberdade, eles têm livre-arbítrio, eles podem decidir o que eles fazem, ou seja, o ser humano, ele é condicionado pelo ambiente, mas ele não é determinado pelo ambiente. O ser humano, ele sempre pode escolher contra o condicionamento. Ele não é um produto do meio, como se fosse um cachorro que vai responder a qualquer adestramento. O ser humano, ele sempre pode agir contra, certo? Então, naquele momento, há a história da árvore do conhecimento, né, da árvore do bem e do mal, e Deus fala para eles não comerem. Enquanto Eva come aquilo dali, a mudança que ela tem na cabeça dela é que ela passa a decidir o que é o bem e o que é o mal. Certo? Então Deus, naquele momento, esse enquanto mito, diz: olha, meu filho, isto aqui é o bem, isto aqui é o mal. Aí ela vai lá e ela fala assim: Deus falou que isso aqui é o mal, mas caramba, tá tão apetitoso esse negócio, eu vou comer. Então ela passa a decidir o que é o bem ou o mal. Então ela se coloca no lugar dos deuses. E toda vez que ela... beleza, depois o Adão come, ela vai lá, convence o Adão come também. O que acontece ali? Acontece que quanto mais o ser humano tenta se colocar no lugar de Deus, mais ele se assemelha aos animais. Inclusive, nesse mito, eles ganham peles de animais depois, para se cobrirem, porque eles vão sair do paraíso, não tem mais temperatura amena, eles vão para o mundo. Então, quanto mais o homem tenta se colocar no lugar de Deus, mais animal ele se parece. Bom, e o que isso tem a ver com o Aristóteles e as virtudes? O entendimento de filósofos muito interessantes, como São Tomás, é de que o ser humano, neste pecado original, ele ganha uma mancha, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e a semelhança propriamente é a inteligência do ser humano, que é diferente da inteligência dos animais, ela é uma inteligência reflexiva, né? E a vontade, no caso, é a capacidade de deliberar, ou seja, de buscar um bem maior numa ação. Por exemplo, se eu pensasse só na utilidade e na lógica, sei lá, ninguém jamais gastaria uma fortuna no hospital para salvar um ente querido. Deixa o cara morrer, vai até me economizar um dinheiro, né? Vou guardar aqui para comprar um carro novo, para que eu vou tratar um câncer de um filho, de uma esposa, se eu posso comprar um carro novo? Deixa eu morrer. Então não, a gente não faz isso, a gente faz qualquer sacrifício para salvar a vida. Reconhecemos que a vida é um bem superior. Então, essa questão da mancha do pecado original, ela causa uma ferida no ser humano. E essa ferida é a ignorância na inteligência e a malícia na vontade. E isso é, segundo São Tomás, o que nos atrapalha de pensar corretamente e de escolher o bem superior, deliberar pelo bem superior. Eu acho que todo mundo aqui já experimentou isso de alguma maneira. A pessoa está de dieta, o médico fala: meu filho, você está de dieta, não come isso aqui. O cara vai lá ver o bolo na geladeira, não resiste, come. O outro lá, ele vai na igreja, ele jura que ele vai ser fiel à esposa, né? Mas ele vê lá a vizinha de shortinho se trocando na janela, não aguenta, vai lá e vai chavecar a vizinha, vai trair a esposa, ou até a mulher trai o marido também. Então as pessoas optam por bens imediatos, elas trocam. A grande marca do pecado original, nesse entendimento, é a troca de um bem superior por um bem imediato ligado ao prazer. Isso faz com que nós tenhamos dificuldade
de buscar a virtude. E se nós temos dificuldade de buscar a virtude, é onde Aristóteles fala, olha só, se você não tem autodomínio, você é um escravo. Então, se você não consegue, por exemplo, vamos falar de algo que é muito caro para todas as pessoas, que são as relações sexuais, porque causam bastante prazer. São causas de prazer que a maioria das pessoas busca. Bom, se o homem ele pensa mais com a cabeça de baixo do que com a de cima, falando aqui de maneira um pouco jocosa, ele já é um escravo. Ele já não manda na vida dele, ele não é senhor da vida dele. Cara, se ele não é senhor da vida dele, como é que ele vai ser um bom pai? Não vai, ele vai ser um pai capenga. Como é que ele vai ser um bom marido se ele é um escravo? E aí, como é que ele vai ser um bom governante da sociedade? Bom líder. Então, todos os governos se degeneram porque o homem não busca virtude. E ele não busca virtude numa perspectiva deste mito de pecado original, dessa doutrina de pecado original, porque ele está ferido pela mancha do pecado original. Então ele precisa do auxílio da graça de Deus para obter essa virtude, porque sozinho ele não consegue. Aí vem um aspecto da responsabilidade social que a gente fala no programa aqui, e é um aspecto que a gente traz nessa pauta, porque a responsabilidade social, segundo toda essa visão, ela vem de uma escolha que é aparentemente paradoxal, porque há aqueles que acreditam no livre-arbítrio e aqueles que não acreditam no livre-arbítrio. Mas ela é aparentemente paradoxal porque o ser humano tem o livre-arbítrio de escolher a virtude, como você falou agora, no entanto, ele não tem a liberdade de escolher as consequências dessas suas atitudes, porque ele quer ficar com a parte boa da escolha. E essa escolha muitas vezes traz uma consequência nefasta que ele não vai ter escolha sobre ela, tanto individualmente quanto coletivamente. Se o homem trai a esposa, ou rouba alguém, ou insulta alguém, ele muitas vezes vai perder totalmente o controle sobre as consequências daquilo que ele está fazendo. E é talvez um aspecto tão óbvio que muitas vezes é ignorado por quem está travando esse tipo de discussão, né? Ou seja, o homem que lidera a si próprio, que busca as virtudes cardeais para exercer primeiro uma liderança sobre a própria vida e depois uma liderança elevada, coerente, nobre, para construir uma sociedade pacificada no sentido mais amplo da palavra, né? Sim, a questão da busca das virtudes, ela passa por essa discussão, sim, do livre-arbítrio, né? Por isso que eu falei, existe uma diferença entre ser determinado e ser condicionado. Quando você adota uma visão materialista e você leva isso até as últimas consequências, você vai ser obrigado, quase que lá no final, a dizer que não tem livre-arbítrio e nós todos somos determinados, né? Eu fico pensando assim, caramba, alguém que não acredita no livre-arbítrio, se eu me aproximasse do carro dessa pessoa, pegasse isso aqui, ó, e fosse lá, não acredito no livre-arbítrio, tá bom, eu vou lá e vou riscar o carro da pessoa. Aí a pessoa, pô, riscou meu carro? Eu falei, cara, desculpa, não tenho livre-arbítrio, eu nem sei porque eu fiz isso. Houve alguma determinação material que me fez fazer isso, eu não posso ser punido. Você só não entendeu por que isso aconteceu. Exatamente, deve ter alguma explicação que a gente não sabe, mas essa discussão acabou surgindo também agora por conta daquela série Adolescência que está bombando agora na Netflix e tudo, né, dos jovens incels, chamados celibatários involuntários, e a história de um garotinho de 13 anos que sofre bullying, não sei o quê, se sente todo rejeitado e vai lá e mata uma menina, né? E aí há uma discussão, principalmente entre a galera das neurociências, olha, ele não é o único culpado, porque afinal o ambiente, isso, aquilo. Só que o que acontece? Milhares de pessoas são expostas a isso. E um ou outro é que vira assassino. Então, peraí. Né? Então, por mais que exista... A melhor maneira da gente entender a sociedade, até a partir desse exemplo que eu dei agora, é entender que existem graus de responsabilidade, ou melhor, esfera de responsabilidade. Então, existe a responsabilidade individual. Aquele garoto, por mais que ele tenha sido influenciado pelo ambiente, em algum momento ele tomou a decisão de matar. Então, ele é o autor. O autor é ele. Poxa, Herbert, mas o ambiente, o bullying, a sociedade, a vida louca que a gente tem, é verdade. Há outras esferas de responsabilidade, mas a dele é a de autor. Agora, com o cérebro... Atenuante, né? O próprio direito explica isso quando ele fala de atenuante e agravante de uma pena. Isso, e um garoto, obviamente, tendo um cérebro mal formado, menos capacidade de tomar decisões, e nesse ponto... O que é tomar a decisão? Tomar a decisão é a capacidade de reconhecer qual é o bem superior daquela ação e qual é o bem inferior. Então, peraí,
Aquele garoto, ele estava buscando ali um bem para ele. Cara, se eu matar esta menina, eu vou achar bom isso aqui. É igual quando a Eva resolve comer maçã, por isso que a doutrina do pecado original é muito interessante, porque nos permite paralelos infinitos com o que a gente faz todo dia. O menino chega e fala, cara, eu tô a fim de matar. Eu vou matar. Eu vou cumprir a minha vontade, do meu jeito. Ou seja, eu não estou buscando um mal para mim. Estou buscando um bem para mim. Matar o outro vai ser um bem para mim. Beleza. Só que quando ele faz aquilo, ele não observa adequadamente, ou seja, a inteligência não funciona adequadamente para reconhecer que existe um bem superior à vontade dele, que é a vida daquela menina. Então ele ignora o bem superior, escolhe pelo bem inferior. Só que é uma escolha dele racional, ainda que debilitada, ainda que precária, ainda que mal feita, ainda que influenciada, e por isso ele merece todos os atenuantes possíveis, né? Mas ele faz uma escolha, então ele é autor. E a sociedade? E onde é que está a responsabilidade coletiva? Existe também. Nós precisamos sim, enquanto sociedade, enquanto seres racionais, pensar que tipo de vida a gente quer para os nossos filhos, para nossas famílias, para a sociedade, quais são os valores que vão nortear. E aí a gente entra com um baita de um problemão do nosso tempo, que é a pluralidade de valores, após décadas e décadas de niilismo crítico, que fala que simplesmente você não precisa de justificativa racional alguma, que tudo é poder e tudo é desejo, e as pessoas são criadas desse jeito. Então a gente está numa cultura, neste ponto racional, absolutamente degradada, e a gente precisa fazer uma recuperação disso. Daí que vai surgir hoje em dia esse monte de movimentos conservadores que vão acertar em muita coisa, vão errar em outras, mas eles vêm nessa condição de falar, cara, a gente errou em algum lugar e precisamos voltar e revisar. Por que você acha que a gente acaba, quando eu digo a gente, eu estou me colocando como alguém que comunga de várias ideias conservadoras, muito embora eu também me identifique com muitas ideias liberais ou até libertárias, porque enxergo que a sociedade é essa espiral de ascensão evolutiva infinita e a gente vai estar sempre buscando as sementes daquilo que é realmente a representação do processo evolutivo superior e vai descartar aquilo que não serve, né? Eu pelo menos comungo dessa ideia, mas enfim. Considerando que eu tenha muitos aspectos da visão conservadora de sociedade manifestadas nos meus textos, nas minhas participações, eu quero te questionar o seguinte: por que é que essa mensagem chega para tantas pessoas de maneira distorcida? Talvez não chegue, mas elas captem a visão dos conservadores como pessoas reacionárias, pessoas desumanas, pessoas que não têm um coração caridoso, empático. Então, colaram em muitos conservadores hoje que se comunicam em redes sociais como nazistas, fascistas, como todo tipo de comportamento autoritário, onde, na verdade, é bastante diferente daquilo que nós estamos falando aqui. Nós falamos de duas vertentes, a vertente liberal, a vertente coletivista, ou mais socialista, mas uma terceira vertente que traz esses valores fundamentais para sustentar uma sociedade pacificada, né? Você deu um exemplo muito interessante, né? Esses impulsos da natureza humana de ser violento, de tomar para si aquilo que ele quer, uma natureza mais animalesca, isso está em todo mundo. Eu já cansei de ouvir pessoas comentarem: pô, se você soubesse o que eu estou pensando agora, você talvez nem falasse mais comigo. Então as pessoas, elas controlam as suas falas, os seus pensamentos mais sombrios, porque sabem que isso vai contaminar o relacionamento em sociedade. Então as pessoas são obrigadas muitas vezes, conscientemente ou não, né, ou até patrulhadas pelas regras da própria lei penal, a não adotarem os seus comportamentos mais instintivos. Então, a minha pergunta que eu também alonguei nessa minha pergunta: por que muitas pessoas acabam percebendo nos discursos de conservadores uma visão tão reacionária, tão autoritária, muito mais do que de fato ela é? Bom, dá para a gente botar duas classes de motivos, né? Os motivos políticos, né, e os motivos filosóficos. Nos motivos
e ele se As relaciona. pessoas são muito sensíveis a isso. Porque a impressão que dá, algumas coisas são tão óbvias para mim. Então, Esse exemplo que você deu para mim é óbvio, mas a pessoa parece que... Tem hora que eu fico em dúvida, eu olho para alguns amigos e falo, caramba, isso aí é mau caratismo, é inocência, é ignorância, o que é? Tá, não, tem um pouco de tudo, mas da parte do público existe um quê de ignorância no bom sentido, não no sentido de malícia, né? Mas o que acontece? Quem faz política na sociedade, né? A sociedade tem um campo que faz política. Quem é o campo que faz política? É o campo que ganhou ali, se colocou como esquerda. O campo que se colocou como esquerda é um campo eminentemente político. Por que político? Porque eles têm uma visão de sociedade, eles têm uma crítica ao sistema vigente, eles têm uma visão de futuro e trabalham em função disso que eles acreditam. Então, eles querem fazer política, constroem política. O que acontece, Sérgio, é que o outro lado, que é o lado liberal, é o lado antipolítico. A cultura liberal é uma cultura antipolítica, uma cultura de que, olha, meu irmão, deixa eu viver aqui na minha comunidade. O próprio liberalismo, quando ele vai no seu início, ali, nas suas sementinhas, lá na Inglaterra, quando eles se organizavam ali, naquela forma de organizar as vilas, de 10 em 10 casas, depois os conjuntos de 10 casas, quem que mandava, tudo a partir do costume. Essa cultura liberal, ela é uma cultura antipolítica, porque, olha, a gente só discute algo aqui de regra pública, de cima para baixo, quando há necessidade. Não há necessidade de um ordenamento que mande na gente. Não queremos isso. A gente não é bicho, a gente é civilizado, a gente sabe viver aqui e resolver os problemas socialmente. Então, quando surge essa sementinha liberal, ela vai por este caminho, e daí que quando ela entra para uma sociedade de massa, ela se torna antipolítica. Então, quem faz política é a esquerda. O liberal não faz política, ele é antipolítico. E o que acontece? A esquerda, quando a gente entra no século XX, né, a gente tem a Revolução Russa, a gente tem uma série de eventos ali desastrosos, Primeira e Segunda Guerra Mundial. A esquerda que faz a política, ela sabe dar a linguagem, inclusive... Isso até explica, desculpa te cortar, por que o Rui Costa tem falado tanto que a direita é hoje, a esquerda do passado é a direita hoje. Ele fez algumas análises muito assertivas. O Rui Costa Pimenta. O Rui Costa Pimenta do PCO. E ele vai explicar exatamente com os argumentos que você deu, com outras palavras, que aquilo que eram os valores para a esquerda do passado foram, digamos assim, levantados, foram capturados pela direita. Em razão de fazer política. Eu acho que mais ou menos. O que acontece é que houve também muita política cultural daqueles que fazem política, né? E o próprio Partido Comunista, União Soviética, bancava muita gente. Bancava muitos historiadores também. A gente tem um historiador muito famoso que é uma verdadeira sumidade. Citar o nome desse cara, se não for para elogiar, é quase assim um pecado mortal no meio do estudo de história e da sociologia, que é o Eric Hobsbawm. O Hobsbawm, ele era um historiador marxista, muito competente, e ele acabava fazendo a interpretação da história a partir do Marx. E o Marx, lá atrás, na ideologia alemã, acho que foi na ideologia alemã, ele vai falar sobre o bandido social. Olha que interessante, a história do bandido social. Ele diz que existe uma premissa por trás disso, que é a lei é feita pelo mais forte. Meio que na teoria do Estado que eles vão desenvolver, o Estado surge para impedir que as contradições entre as classes cheguem a um ponto do colapso, que era o ponto que o Marx achava que a coisa ia chegar. Então, para não ter colapso, surge o Estado moderno. Só que esse Estado surge não para mediar exatamente a relação entre as classes. Essa é a visão deles, a visão do Lenin, por exemplo, era essa. Mas surge como expressão da classe dominante em cima da classe dominada, da classe burguesa para manter a classe proletária. Então eles partem desta premissa de que a ordem é dada pela classe dominante para manter a classe dominada dominada. Logo, aquele que comete um crime, ou seja, que vai contra aquele ordenamento jurídico, ele é quase que um herói solitário lutando contra a classe dominante. Então, olha só o tipo de premissa que vai se construindo. Dentro dessa perspectiva, todos que eram revolucionários eram moralmente bonzinhos, porque estariam lutando contra algo que era nefasto. Era um mal para buscar um bem maior, né? Era um mal justificado, segundo a visão deles. Segundo a visão deles. Só que o que acontece? Aí você tem ali só que a definição de esquerda e direita, ela também é dada inicialmente de maneira posicional.
os girondinos foram chamados de direita só porque os jacobinos estavam do lado esquerdo da sala. Então, a esquerda chama de direita qualquer coisa que vá contra ela. Tanto que havia direita dentro do próprio Partido Comunista. Tanto o Partido Comunista da Inglaterra, o Partido Comunista da Rússia. Havia o da União Soviética, havia sim ali direita, ele chamava o outro. Se você é contra eu que sou mais radical, você é direita. Então, e o PSDB aqui era chamado de direita até pouco tempo atrás. Sim. Então, eles chamam de direita quem eles quiserem. Dentro disso, eles vão ter uma visão de que o conservador é aquele que quer conservar tudo como está. Ou seja, ele é o malvadão, o safado, vagabundo que quer conservar o sistema de dominação da classe burguesa contrariando a evolução. Sobre o proletário. Ele quer brecar a roda da história, que segundo Marx era imparável. Mas esta não é a visão de conservador, por exemplo, de um Burke. Não é a visão de conservador, por exemplo, que hoje, para a gente falar de um pensador contemporâneo, jovem também, mas que faz um trabalho muito bacana, que é o João Pereira Coutinho, um português. Então, quem quiser saber mais desse tema, veja, por exemplo, o que escreve João Pereira Coutinho, que acho que ele é muito elucidativo. E ele tem um livrinho muito fininho, muito bom, que é As Ideias Conservadoras Explicadas para Reacionários e Revolucionários. Então, hoje, muitos... Como quem domina a linguagem política é a esquerda, porque ela que acabou fazendo política, ganhando espaço nas universidades, né? Poxa, eu mesmo, na minha primeira faculdade, foi comunicação social, anos 90, 70% dos professores eram militantes assumidos de esquerda e ensinavam a fazer militância. Se você não fizesse, você era um monstro. Né? Então, isso era moralmente visto como bom. Beleza. Dentro disso, como eles dão a linguagem, eles dizem que eles é que dizem o que é bom, o que é mal, e colocam todo mundo no mesmo pacote para poder fazer o combate político. Então, o conservador liberal, o conservador religioso, o liberal, o reacionário, o revolucionário de direita, todos eles vão ficar dentro disso que é chamado de quem quer conservar o sistema como tal. É uma mentira, mas é isso que fica estabelecido. E eu citei o Eric Hobsbawm porque, de uma certa forma, ele é um grande exemplo de como que a visão marxista de história, a interpretação marxista de história, que está longe de ser a única, mas se tornou uma das mais prominentes, talvez até a dominante. Então, a gente tem uma tendência hoje a enxergar as coisas pelas relações de poder, por oprimidos e opressores, por dominados e dominadores. Enfim, a gente se acostumou a ver a coisa dessa maneira. Por isso que ocorre isso que você comentou. Por que conservador é visto dessa maneira? Porque você não tem nem o direito de se dizer conservador, porque você fala que você é conservador, os caras querem te relacionar com um tipo de conservadorismo que surgiu um pouco antes do advento do nazismo na Alemanha, e já querem te relacionar com o nazismo. Entendeu? Então, é uma maneira de te demonizar para que você não tenha voz. É uma maneira de tentar criar o que a Elizabeth Neumann chamava de espiral do silêncio. Você vai sendo acusado de ser um monstrão e você não pode falar mais nada. Essa é a ideia de fazer isso. A gente está chegando no final, Herbert. Acho que podemos deixar algumas reflexões no final do programa aqui para quem nos acompanha, que a questão do liberalismo e do coletivismo, ela tem outras nuances. Né? Nós não estamos falando apenas aqui, não é uma discussão que vai ficar nessa dicotomia ou nessa dualidade tão simplificada. Precisamos avançar, refletir mais sobre esses temas, compreender inclusive melhor o conceito de conservadorismo trazido aqui e por que algumas visões que nós abordamos são tão importantes para lançar luz sobre esse tema. E para de demonizar, né, quem pensa diferente de nós, porque é exatamente com uma discussão profunda, madura e honesta, e a gente vai conseguir compartilhar o conhecimento e caminhar para uma sociedade, digamos assim, mais equilibrada, sociedade saudável, né, que a gente consiga viver pacificamente. Herbert, obrigado pela tua participação. Vamos continuar nesse ciclo de programas, nos aprofundando aí no protagonismo cidadão. Sérgio, eu que te agradeço e eu concordo, viu, com essa tua reflexão. A gente precisa, sim, investir na racionalidade, na humanidade, em desenvolver uma visão cada vez mais caridosa e aberta para com o próximo, porque o nosso grande desafio, quando a gente coloca uma sociedade para funcionar, é decidir o que a gente faz com aqueles que não necessariamente se encaixam, com aqueles que são mais fracos ou por algum motivo não conseguem se enquadrar. Então, essa decisão ela não consegue encontrar um caminho se a gente pensar só de forma utilitária, porque aqueles que não têm utilidade vão ser o quê? Descartados? Não, isso não dá para fazer isso. Daí que a visão da caridade é uma visão que precisa ser recuperada. E do ponto de vista ideológico, entre demonizar o outro, todas as pessoas precisam ter voz. É preciso diferenciar, sobretudo, o que é
uma ideia de uma ação. Então é muito diferente alguém defender uma ideia, por exemplo, alguém que defende a ideia do comunismo. Tá bom, o pessoal está defendendo a ideia do comunismo. Mas ela pratica. Então, outra coisa, a maioria não pratica, né? Só da boca para fora. Né? Mas a princípio é muito bonito alguém defender a ideia, né? Mas na prática essa pessoa não defende. Ou se essa pessoa na prática estiver tentando dar um golpe de Estado e derrubar o governo para implantar uma república comunista, uma república popular, não sei o que, como é uma China, como é a Coreia, obviamente essa pessoa precisa ser separada. Então, uma coisa é parar uma ação perigosa que está sendo feita imediatamente. Outra coisa é a defesa de uma ideia. Então, mesmo na esquerda, assim como não é justo dizer que todo mundo de direita é conservador, é isso, aquilo, ou seja, é como se fosse uma escala, é uma graduação do Hitler ou do Mussolini, é uma baita desonestidade fazer uma coisa dessa. Também a gente não pode dizer, aqueles que são mais conservadores, também não cabe dizer que todo mundo que é de esquerda é uma gradação do Stalin e do Lenin, entendeu? Também seria tão desonesto quanto, porque a gente precisa partir do princípio da benevolência. Se a gente for recuperar aqui para fechar o Aristóteles e falar da amizade social, recuperar Jesus Cristo e falar da caridade, do amor ao próximo, a gente precisa ter, sobretudo, a benevolência. A benevolência é um coração aberto para ouvir o que o outro está dizendo e reconhecer que o outro busca um bem. Porque a maioria das pessoas que eu conheço que são de esquerda, Sérgio, elas estão buscando um bem. Elas acham que aquilo que elas estão caminhando é um bem. Concordo. Então eu falo, beleza, me fala qual é o bem que você quer chegar e vamos analisar racionalmente se a gente consegue chegar mesmo lá nisso ou se precisa de ajustes. O conservador é a mesma coisa, né? Ou o que eu sempre brinco nas minhas redes, o conserva louco é outra coisa. O cara que vai para Brasília de ônibus, achar que jogar pedra e fazer cocô sei lá, na estátua do STF, pichar com batom, ele acha que vai chegar em algum lugar com aquilo? Ele não vai. Né? Mas ele também não vai dar um golpe de Estado. Ele estava lá numa maluquice, então você tem que pegar esse cara e falar assim, cara, eu sei que você está indignado, você está buscando um bem disso aqui, mas você não vai chegar num bem disso aqui. Você só vai se ferrar com isso aqui. Então para e vamos botar a cabeça no lugar. É a mesma coisa que o pessoal da esquerda. Né? Certas atitudes não nos levarão a bem algum e o que está por trás disso é a gente pensar no que a gente acredita que nós somos. Você é um animal que evoluiu, né? Você é um ser criado por Deus, você é, de repente, algum tipo de emanação de um Deus panteísta. Todo mundo vai precisar pensar nisso um dia, porque todas as nossas ações, querendo ou não, respondem a essa nossa crença. Nessa visão, eu vou até deixar quem nos acompanha convidados para o próximo tema. No próximo tema nós vamos falar, a gente dividiu em 3 pedaços essa pizza, né? Falamos da visão mais liberal, da visão mais coletivista e de uma visão mais conservadora, que traz, digamos assim, aspectos históricos da sociedade aristotélica. Vamos, no próximo programa, nessa pegada dos 3 pedaços de pizza, falar um pouquinho de como esses grupos de interesses atuam e como nas 2 alas de direita e esquerda a gente encontra pessoas, muitas vezes, bem intencionadas, mas que às vezes estão sendo manipuladas por esse terceiro grupo, que se aproveita dessas disputas, dessa visão binária da realidade. Ela é muito mais ampla, como bem falou o Herbert aqui. Agradecer mais uma vez, Herbert, até o próximo programa. Sérgio, obrigado a todos que nos acompanham. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado a você por nos acompanhar em mais um Protagonismo Regional e Debate. Você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo é você. Até a próxima semana.